Adeus, ano velho, feliz ano novo, tudo que realize o ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Alô, gente de todo o meu Brasil, feliz ano de 2024 que está iniciando e findando o ano de 2023. Um abraço para todos vocês, meus queridos irmãos. Eu sou o seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. E eu tenho uma mensagem para nós neste momento. E o tema, o nome da mensagem é este: Pedro era apóstolo de Cristo, não era convertido. Esse é o tema da mensagem que eu tenho para nós nesta noite, nesta manhã, nesta madrugada, neste momento. Meu irmão, quem era Pedro? Pedro era um simples pescador. Seu irmão André, olhamos para a passagem do capítulo 5 de Lucas, onde nós encontramos, ali no início do capítulo 5 de Lucas, Jesus estava perante uma multidão. Atrás dele estava o mar. E a multidão oprimia Jesus. Jesus, sendo oprimido pela multidão, não tinha mais para onde ele ir, porque atrás dele estava o mar. Ele olhou para o lado, viu 2 barcos. E os pescadores estavam lavando as suas redes. Ele aproximou-se de um daqueles barcos e entrou, sem saber, mas era de Simão e de André. Simão, chamado Pedro. E ele pediu para que afastasse um pouco aquele barco ali da beirada, ali que estava muito próximo. E aqueles homens atenderam o pedido do Senhor. Afastou o barco, Jesus continuou o seu sermão, pregando, falando das grandezas de Deus, falando do reino de Deus, falando das maravilhas. Quando ele terminou o sermão, ele pediu para Pedro, seu irmão, que ali estava, puxa, isso é, vai um pouco mais adiante e lança a rede. E eles disseram, mestre, a noite inteira nós não conseguimos pegar um peixe sequer. Agora o Senhor disse, lança a rede do lado do barco. Mas segundo a tua palavra, nós vamos lançar a rede. E eles lançaram a rede. Fizeram conforme a palavra de Jesus. E naquele momento, aquela rede se encheu-se de peixe. E eles não aguentaram a puxar aquela rede e pediram para os seus companheiros ajudar a puxar a rede, que a rede estava se rompendo, se rasgando. Tanto peixe que estava dentro daquela rede. Encheu o barco de Pedro. E o barco quase afundou. Agora, Pedro, vendo aquela maravilha, vendo aquela grandeza, ele caiu aos pés do Senhor e disse, mestre, afasta-te de mim, porque eu sou um homem impuro, um homem pecador.
ele estava dizendo a verdade. Mas não sabia ele que o seu nome já estava escrito. Ele era um dos que fazia parte das 12 tribos de Israel. Porque os 12 apóstolos significava as 12 tribos de Israel. Mas o que me chama a atenção é que a noite inteira aqueles homens, eu creio que não só eu, mas eu creio que Pedro, André, seu irmão, e os demais que ali estavam, ficaram surpreendidos, porque a noite inteira nada peguemos. E agora o nosso barco se encheu tanto que quase o barco se afundou de tanto peso dos peixes. Agora o que me chama a atenção, será que no momento que eles jogaram a rede, ia passando um cardume e a rede, no momento, aquela rede laçou aqueles peixes? Eu creio que é um mistério. Há muito mistério de Deus que não são revelados para o homem. Há muitas coisas que nós não conseguimos entender qual o mistério, porque se a noite inteira eles eram profissional, eles não faziam uma outra coisa senão pescar, mas a noite inteira nada pegaram. De repente, pela palavra de Jesus, eles fizeram o que foi dito e aconteceu a maravilha. Por quê? Eu faço essa pergunta. Será que isso foi um milagre que aconteceu? Há mistério que nós não conseguimos entender. Há muitos mistérios dentro deste livro que o homem não consegue desvendar o mistério. Por isso que Deus disse, o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8, os meus caminhos não são vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Assim como a terra está tão alta, levada acima da terra, o céu está. Assim são meus caminhos, meus pensamentos. Quando Misaque, Sadraque e Abednego foi jogado dentro da caldeira, isso é, dentro de uma fornalha de fogo, aquele que abriu a fornalha para ver, eles aqueceram aquela fornalha 7 vezes mais. Jogaram aqueles 3 homens ali dentro. Quando foram olhar, havia 4. Ele diz, não foi 3, mas eu vejo 4. E um é semelhante ao Filho dos deuses. Então, meu irmão, nem fumaça, nem um fio de cabelo deles foram queimados. Por quê? Porque Deus aqueceu, Deus esfriou aquele fogo. Há um mistério ali que nós não conseguimos saber. Há outro mistério. Daniel foi jogado à cova do leão. Segundo os estudiosos, havia dentro daquela cova 24 leões famintos. E Daniel foi jogado ali, passou a noite inteira junto com aquele leão. E os leões nada fizeram com ele. Por quê? Porque eu creio que Deus mudou naquele momento, talvez o instinto daqueles animais. Talvez os seus olhos foram vedados. Cheiro eles não sentiram de Daniel. Eles não viram Daniel. Daniel estava invisível perante aquelas feras. Há mistério que nós não conseguimos entender, porque o nosso Deus, tudo é possível para Deus. Deus pode todas as coisas, que aquilo que é difícil para nós é possível para Deus.
Então esses peixes que encheu o barco de Pedro, surpreendeu. E Pedro cai de joelho e disse: afasta-te de mim, porque eu sou um homem impuro, um homem pecador. Ele reconheceu que aquele que estava perante ele, diante dele, era algo sobrenatural. Afasta-te de mim, porque eu não sou digno para estar ou para andar. Mas Jesus diz: venha, venha, porque de agora, de hoje em diante, tu não serás mais um pescador de peixe, mas sim um pescador de homem. Não sabia Pedro que o seu nome já estava escrito. Pedro era um dos que estava na lista dos escolhidos para ser o apóstolo do Filho do Deus vivo. Nós sabemos que discípulo, olhamos para o capítulo 10 de Lucas, Jesus enviou 70 discípulos para pregar o evangelho. E eles saíram a todo vapor. Discípulo significa seguidores, aluno. Agora, apóstolo é apenas aqueles 12, porque o próprio Jesus, no capítulo 10 de Mateus, e versículo 5, ele enviou os 12 a pregar a boas novas do Evangelho. Ide, curai os leprosos, levantai os paralíticos, ressuscitai os mortos, expulsai os espíritos impuros. De graça recebeste e de graça dai. 12 ele enviou. Olhamos outra vez para o capítulo 6 e versículo 70 de João. Eu não escolhi 12 apóstolos, mas no meio de vós há um que é um traidor. Então nós vemos que hoje há muitos títulos, pessoas que têm títulos de apóstolo. Eu sou apóstolo, eu sou apóstolo tal, apóstolo isso, apóstolo aquilo outro. Mas isso entra em contradição, porque apóstolo foi somente 12, não teve mais. Agora, se no capítulo 5, ali de Efésios, e versículo 11, ele deu dom uns para apóstolo e outros para profeta. Entra em contradição. Este livro entra em contradição. Isso foi um acréscimo, isso foi acrescentado. Porque se nós olhar, Jesus diz que toda a lei e os profetas durou até João. Ali acabou. Então não houve mais profeta a partir de João em diante. E apóstolo só foi somente os 12 que eu acabei de citar. Então, como ele ia levantar e subindo ao céu, ele deu dom para os homens, um para apóstolo, outros para profeta. Entra em contradição. Isso foi acrescentado, porque jamais Jesus faria aquilo que ele disse, que os apóstolos eram 12 e que a lei e os profetas duraria até João, capítulo 11 de Mateus e versículo 13. Então nós olhamos para Pedro, que o título da mensagem é Pedro era um apóstolo, mas ele não era convertido. Ele era bem próximo de Jesus. Ele tinha um grande privilégio, estava bem próximo. Todo lugar que Jesus estava, Pedro estava com ele. Nós olhamos ali no capítulo, ali de número 17 de Mateus. Logo nos primeiros versículos nós encontramos que Jesus leva com ele Pedro, Tiago e João.
Então Pedro sempre estava com Jesus. Nós olhamos lá no fim do capítulo 17 de Mateus, os últimos versículos, aonde Jesus disse: Pedro, o que diz os homens por aí a meu respeito? Ah, os homens estão dizendo que o senhor não paga imposto. Ele disse: muito bem, para que eles não digam que o filho do homem não paga imposto, pega o anzol, vai até o rio, a água, lança o anzol. O primeiro peixe que vier, você pega, abre o peixe e tira de dentro uma moeda. Isso ele diz para Pedro. E paga o imposto por mim e por ti. Então você vê que Pedro era muito próximo de Jesus. Nós olhamos para as famílias. Nós vemos que há tanto na parte celestial como na parte terrestre. Você vê que Jacó tinha 12 filhos, mas tinha 2 filhos que ele amava mais do que os outros. 2 que era ali José e Rubi. Era o que ele mais amava. E nós vemos que Jessé tinha 8 filhos, mas você vê que ele valorizava mais os 7 que estavam ali dentro da casa, e Davi onde estava? Estava no campo. Ele tinha mais prestígio pelos 7 filhos do que Davi. Olhamos para Deus. Deus chamou quem? Abraão. Por que Deus não chamou o pai de Abraão? Por que Deus não chamou os irmãos de Abraão? Deus chamou somente Abraão. Sai do meio deste povo. Eu farei de ti uma grande nação. Deus amou Abraão. Deus amou Isaque e Deus amou Jacó. Então você vê que quando Deus se manifestava, ele dizia: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó. Então agora, olhando que Deus tinha prazer em outros homens, como Davi, outros homens que Deus tinha prazer. Quando a Bíblia diz que Deus ama a todos, mas há uma diferença. Você olha para alguns profetas, alguns patriarcas, alguns homens que Deus se aproximava mais. Então agora você olha para Jesus, você vê que Jesus tinha 12 apóstolos, mas dos 12 você vê que Jesus tinha ali Pedro, Tiago e João, que sempre estava com ele. Agora, por que eu trouxe essa mensagem que Pedro não é convertido? Porque há muita gente que fala em conversão. Fala: porque eu sou um homem que tive um chamado de Deus. Deus me chamou. Eu sou convertido. Porque antes eu bebia, eu fumava, eu jogava, eu fazia, prostituía. Hoje eu sou um homem transformado, um homem convertido. Mas Pedro curava, Pedro pregava, Pedro expulsava os espíritos malignos, Pedro fazia tudo isso. E ele não tinha conversão. Não havia conversão em Pedro. Ele era um dos maiores apóstolos, que a Bíblia fala muito. Pedro é um dos apóstolos mais citados dentro da Bíblia. Pedro e Paulo é os 2 apóstolos que mais destaca dentro desse livro. Mas Pedro não era convertido. Então, muitas vezes, a pessoa está tanto tempo dentro de uma denominação e ele não tem transformação. Ele não tem mudança. Porque a verdadeira mudança, ela vem de dentro para fora. Não é para o lado de fora. Não é simplesmente uma roupa social, um paletó, uma gravata, um vestido longo que muda a vida de uma pessoa. A transformação está lá dentro daquela pessoa. Aquela pessoa pode ser ali um bom cooperador dentro daquela denominação.
ser um evangelista, ser uma pessoa que fala bonito, com um grande conhecimento aqui dentro desse livro, mas ele não tem a verdadeira conversão, mudança de vida. A vida tem que ser mudada. A vida não é só no falar, eu sou. Porque os fariseus e saduceus, eles olhavam para Jesus, eles viam em Jesus aquilo que ele não via neles mesmos. Porque Jesus falava e vivia. Porque falar e não viver é fácil. Mas falar e viver, testemunhar, isso é só para quem é transformado. Quando uma pessoa tem uma transformação de vida, então aquela pessoa passa a ter uma vida mudada. Ainda que ela não esteja trajada com um trajo ali elegante, um trajo ali, como se diz, social, mas pela sua maneira de falar, pela sua forma de agir, pela sua maneira de se comportar. O mundo que eu quero dizer são as pessoas que não faz parte do reino de Deus. Olha para você, olha para mim, olha para nós. Eles veem em nós aquilo que eles não têm. Eles veem em nós uma graça. Eles veem em nós uma transformação. Eles veem em nós uma mudança de vida. E essa mudança de vida procede de Deus. Somente Deus pode mudar o homem. Como o vaso na mão do oleiro. O vaso quebrou, o oleiro pegou aquele vaso quebrado, aquele barro, amassou e fez outro vaso conforme o que bem pareceu. Aquele que antes tinha se desfeito, aquele oleiro pegou e fez outro vaso igual. Assim poderei eu fazer de vós, ó casa de Israel, diz o Senhor. Meu irmão e minha irmã, eu fico por aqui. E eu, na outra mensagem, eu estarei dando continuidade para que não se prolongue muito a mensagem. Mas eu quero terminar esta mensagem com a explicação aonde foi a conversão verdadeira de Pedro. Porque Pedro andou com Jesus 3 anos e meio. E a conversão dele foi no fim que Pedro se converteu à pessoa de Cristo. Fique com esta palavra. Que a graça de Cristo resplandeça sobre as vossas vidas. Graça e paz para todos. Bye, bye.